Bom, gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre ação penal, né? Eu sei que à primeira vista, esse ponto parece mais um ponto de processo penal, né? Então vocês podem ter a impressão, nossa, mas será que a aula hoje vai ser sobre processo penal, né? O professor vai ficar falando de processo? Não, né? A gente vai falar um pouquinho de processo, não tem jeito, né? Faz parte aqui da situação, mas como vocês vão perceber, esse aqui é um ponto que é de direito penal mesmo, né? Direito Penal 2, que é a matéria que vocês estão tendo, e tem consequências importantes aqui para o próprio direito penal. Então por isso que a gente estuda nesse momento, né, exatamente essa matéria. Bom, então vamos conversar um pouco sobre a ação penal. Primeiro conceituar, né, o que é uma ação penal, que é uma coisa que talvez não esteja ainda muito clara na cabeça de vocês, né? A ação penal, eu acho que essa é a primeira ideia que eu queria passar para vocês, ela é uma garantia, tá? Isso é muito importante, é uma garantia, sim. Em que sentido que é garantia? É o seguinte, é uma garantia de que não haverá abuso, né? É uma garantia de que o Estado só vai punir quem efetivamente merece, só vai punir depois o devido processo legal, né? Aquele due process of law, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, talvez nas aulas de processo civil, né? Mas ouviram. Então, o que é isso, né? É uma forma de atuação do Estado, a ação penal, para exercer o seu ius puniendi, né? Para exercer o seu direito de punir. Porque, gente, o que é importante que vocês notem? Aconteceu um crime, qual que é a primeira consequência? Vai vir o Estado de garfo e faca na mão, desesperado, louco, para punir o perigoso bandido que cometeu o crime. E o que é a ação penal? É aquilo que vai falar, senhor juiz, pare agora. Eu não posso punir antes de averiguar exatamente o que aconteceu. Eu não posso punir antes de saber se foi realmente o réu que cometeu o crime, antes de conhecer muito bem as circunstâncias, antes de dar o direito à ampla defesa, contraditório e todas aquelas coisas que a gente estuda que são tão importantes, né? Então essa que vai ser a ideia, né? Eu preciso ter essa garantia de que a pessoa só vai ser punida se houver essa ação penal efetivamente como deve acontecer, tá? Depois, mais detalhes, né, de como vai ser essa ação penal, quais são os prazos, né, qual que é a ordem dos atos processuais, isso sim é uma questão de processo, tá? Então vocês vão ver depois, lá nas aulas de processo penal, né, exatamente como que essa ação penal se desenrola. Para nós aqui, eu queria primeiro que vocês soubessem esse conceito. Então é uma garantia, né, é uma forma aí de atuação do Estado para exercer o ius puniendi, tá, o direito de punir. Então isso aí vocês já sabem. A segunda coisa que eu preciso que vocês saibam, que é fundamental, é importantíssima, são os tipos de ação penal, os tipos de ações penais que existem, tá? Então eu vou apresentar para vocês aqui uma classificação que é a mais importante no que diz respeito à ação penal, pelo menos nesse contexto que a gente está, né, nesse momento que nós estamos, e que vai fazer toda a diferença, como vocês podem perceber. Porque, veja, lá no direito civil, lá no processo civil, naquele ramo chatíssimo do direito, o que vai acabar acontecendo, gente? Normalmente, tem exceção também, tá? Mas daí eu deixo lá para o professor de processo civil explicar para vocês. Quem é civilista depois assiste lá a aula de processo civil, aprende isso e depois até me explica porque eu não sei nada de processo civil, também não quero saber. Mas processo civil, até onde eu sei, né, ele vai acontecer se houver, né, uma vontade da parte. Porque vejam, né, direito civil, direito material civil, ele, em princípio, né, é direito privado. Então, normalmente, né, com algumas exceções, é claro, mas normalmente, quando você chega numa situação que está todo mundo satisfeito, né, no direito civil, então eu peguei e emprestei dinheiro para algum de vocês, né, então eu peguei lá e emprestei 5 milhões de reais, olha que maravilha. E a pessoa simplesmente disse, não vou pagar, né. Se eu falar, tudo bem, ninguém tem nada a ver com isso, porque os 5 milhões de reais são meus. Se eu falar, para mim não vai fazer falta, eu sou uma pessoa muito rica, 5 milhões não faz diferença nenhuma, então não muda nada aqui a cotação do dólar, né? Por outro lado, no direito penal, e vocês já sabem disso, a gente está falando normalmente, né, de um ramo do direito que é direito público. Então aí, gente, muito cuidado, porque faz sim diferença, tá? Então, eu não posso muitas vezes, quando eu estou em direito público, perdoar a pessoa, tá? Então o cara vai lá e tenta me matar, me dá um tiro, eu fico muito ferido, quase morro, fico 6 meses na UTI. E eu falo, não tem problema, eu perdoo. Eu posso até perdoar.
mas o Estado não perdoa. Então isso que eu quero que vocês percebam, tá? Em direito civil, em processo civil, em regra, né, é uma faculdade da pessoa, da vítima, digamos assim, decidir se vai iniciar um processo ou não. No direito penal, normalmente você não tem muito essa possibilidade. Normalmente o processo penal é feito de uma maneira que ele, descaradamente, para falar o português claro, desrespeita a vontade da vítima, né? A vontade da vítima não vai ser respeitada. Porque existe um interesse público maior do que a vontade da vítima, tá? Então é por isso, tá? Por essa razão, que normalmente, né, quando você tem uma ação penal, quem que é o titular dessa ação penal? Quem que vai iniciar essa ação penal? Vai ser o Ministério Público, vai ser o promotor de justiça. Então, eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso em algum momento da vida, e ouviram falar certo, gente. Promotor de justiça, muitas vezes, né, no processo penal, ele vai fazer às vezes, tá? Entre muitas aspas, para os promotores não ficarem bravos comigo, então entre aspas, como se fosse um advogado de acusação. E não é isso, não é exatamente isso, mas vai acabar funcionando, né, nesse papel grande parte das vezes. Então ele que vai fazer a acusação, né? O promotor vai lá e acusa, né? Pede a condenação. Então o que vai acontecer? Na maior parte das vezes, se eu sou vítima de algum crime, eu não preciso contratar advogado, né? Então tentaram me matar. Preciso eu ir lá no escritório do Dr. Fulano, contratar, pedir para ele fazer a acusação? Não preciso, porque o que vai acontecer normalmente? Você vai ter o Ministério Público, né, o promotor de justiça que vai fazer essa acusação. E por quê? Né? Porque a função do Ministério Público é advogar para os outros de graça? Claro que não, evidente que não. O Ministério Público, como o próprio nome diz, né, ele é defensor do interesse público. Então veja, se tem um cara que tentou me matar, esse cara tem que ser preso, gente. E não é por minha causa, é por causa das outras pessoas, porque hoje ele tentou me matar, amanhã ele pode tentar matar você. Então eu não posso deixar isso acontecer, né? Por conta aqui do interesse público, eu preciso que ele seja julgado, pelo menos, né? Então por isso que o promotor muitas vezes faz a acusação, né? Porque ele que é defensor do interesse público. Ele que vai pegar e vai fazer o que é mais interessante, né, para a sociedade naquele momento, né? Então se o mais interessante for condenar, ele vai fazer esse papel, tá? Notem, né, e é muito importante que vocês notem isso, que, como eu disse, ele é defensor do interesse público. O interesse público não é necessariamente condenar. Pode ser que sim, pode ser que não. Então ele é titular da ação penal, ele inicia a ação penal. Pode condenar ou não, né? Ele pode pedir para condenar ou não, porque às vezes o que acontece, e isso também não tem problema, né? Ao longo da ação penal, o promotor conclui que o réu é inocente. Ele não precisa pedir para condenar, ele pode pedir para absolver. Ele sempre vai agir, né, visando o interesse público. Ele sempre vai agir tentando fazer o que é melhor para o interesse público. Seja condenado, seja absolver, né, o que for mais adequado lá naquele caso específico, tá? Então a gente vai ter o promotor público atuando nesse sentido, dessa maneira, tá? É assim que deveria acontecer, pelo menos. Então, gente, recapitulando, ideia geral, ideia básica que temos aqui. Processo civil, né, a pessoa interessada, a vítima, o ofendido, contrata um advogado e inicia a ação. Processo penal, não há essa necessidade, em regra, né, o promotor de justiça vai fazer a acusação criminal, tá? Em princípio isso vai acontecer. Por que isso vai acontecer? Vamos aprofundar um pouco mais essa ideia. Porque, normalmente, quando eu falo em processo penal, eu estou falando aqui de ações penais, que são, como a lei chama, de ações penais de iniciativa pública. Pública por quê? Porque o titular dessa ação penal é o Ministério Público, é o órgão oficial, né, o órgão do Estado. Então, em regra, a ação penal é de iniciativa pública. Iniciativa pública, titularidade do Ministério Público. Isso é o que vai acontecer na grande parte dos casos. Mas notem, né, que por outro lado, existe também, e é importante que a gente observe muito bem essa exceção, a denominada ação penal de iniciativa privada, tá? Então o que vai ser a ação penal de iniciativa privada? É aquela que não é de titularidade do ofendido, tá? Então não é o ofendido, não é a vítima, não é de titularidade do Ministério Público. Então não é o Ministério Público, não é o promotor de justiça que é o titular da ação. Nesse caso aqui, o titular da ação vai ser o ofendido, né? Vai ser a vítima. Então quando eu tenho ação penal privada, vai ser exatamente como se fosse um processo civil.
Então eu fui vítima de um crime. O que vai acontecer? Vou ter que contratar um advogado. Vou contratar um advogado para fazer a acusação. Porque nesse caso, o Ministério Público não faz a acusação, né? Por quê? Porque normalmente são crimes que não são tão graves assim, que não tem tanto interesse público, então, portanto, fica uma faculdade da vítima, tá? Uma faculdade do ofendido. Então o ofendido decide se ele quer iniciar a ação penal ou não, né? De acordo com a sua conveniência, tá? Então, por exemplo, né, crime que pode ser assim, crime de injúria. Então, depois vocês vão estudar melhor no próximo semestre, né, Direito Penal 3, vocês estudarão crime de injúria. O que é crime de injúria? É você simplesmente ir lá e xingar alguém. Então, vocês imaginem, por exemplo, se alguém chegasse para mim e falasse assim, seu civilista, eu ficaria ofendidíssimo. Se falasse seu civilista corintiano, eu ficava mais ofendido ainda, né? Tá me xingando muito feio. Então, isso em tese poderia configurar crime de injúria. Porém, né, o crime de injúria é um crime que é de ação penal privada, em regra. Por quê? Porque não tem muito interesse público, né? Então, se o cara me xingou, eu achei que não tem problema, ele me chamou de civilista, mas eu sou civilista enrustido, sempre quis ser civilista, morro de inveja dos civilistas, não me importei com esse xingamento, não vai acontecer nada. O Ministério Público não vai chegar lá e processar o sujeito por isso. Vai ter o processo só se eu quiser. E aí eu vou ter que contratar um advogado para isso, tá? Por isso, essa é a primeira divisão que eu quero que vocês saibam, tá? Quando a gente fala em ação penal, tem dois tipos. Ação penal pública e ação penal privada, tá? Então, a ação penal pública é a regra, é o que vai acontecer em 90% dos casos, porque direito penal é direito público, né? Tem interesse público. Mas eu tenho também ação penal privada, tá? Então eu tenho aqui alguns crimes que não têm tanto interesse público e que aí o ofendido, né, a vítima, vai contratar o advogado para fazer a acusação, se for o caso, tá? Então vai ser essa ação penal privada, tá? Isso que vai acontecer aqui, certo? Veja, dentro da ação penal pública, então lembrando que tem duas, né, pública e privada. Dentro da pública, você vai ter duas outras divisões. Tem dois tipos de ações penais públicas. Você tem a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. Então o que é a ação penal pública incondicionada? É como o meu amor pelo direito penal, ou como o meu ódio pelo direito civil. Ele é incondicionado. Então, aconteça o que acontecer, eu sempre amarei direito penal e sempre odiarei direito civil, porque não tem nenhuma condição. Não tem nada que possa mudar isso. Então é o que vai acontecer na maior parte das ações penais, tá? Então eu já falei para vocês que, em regra, as ações penais são públicas e, mais do que isso, são ações penais de iniciativa pública incondicionada. Em outras palavras, quem quiser anotar no caderno pode colocar assim, é ação penal pública incondicionada porque não tem nenhuma condição. Aconteceu o crime, o promotor de justiça já tem todos os requisitos preenchidos para iniciar a ação penal, se assim quiser, tá? Não tem nenhuma condição a ser satisfeita. Basta ele iniciar o crime, iniciar o processo, se assim for o caso, né? Ou em outras palavras, né, quando eu quero dizer que não tem nenhuma condição, eu não preciso aqui, gente, de nenhuma manifestação da vítima, nenhuma manifestação do ofendido. Então, nos casos de ação penal pública incondicionada, que como eu disse é a maioria, o promotor de justiça, ele pode iniciar a ação penal inclusive contra a vontade da vítima, tá? Então o exemplo que eu dei, o sujeito tenta me matar, só que o cara é meu amigo, eu não quero que ele seja processado, e eu falo, eu perdoo. O promotor vai falar assim, não tenho nada a ver com isso, você pode até perdoar, mas a justiça não perdoa, ele vai ser processado do mesmo jeito, tá? Então incondicionada por isso, não tem nenhuma condição, né, inclusive nem a vontade da própria vítima. Você vai ter o processo penal de qualquer jeito, tá bom? Por outro lado, você tem a ação penal pública condicionada. Quando que eu tenho ação penal pública condicionada? Quando existe aqui, né, uma condição. Ou seja, o promotor está com as mãos atadas. Ele só pode iniciar o processo penal se alguma condição for satisfeita. Normalmente, a condição que existe aqui é a vontade do ofendido. Então o que a gente fala, né, vocês vão encontrar isso na lei, que a ação penal é condicionada, né, à representação do ofendido. Ou seja, o ofendido, a vítima, vai ter que dizer, né, expressamente que ele quer que aquele processo aconteça, né? É o que a gente vai chamar de delatio criminis, né? Então
É essa declaração dizendo que quer que o processo aconteça. Então isso vai acontecer, por exemplo, né, no crime de lesão corporal leve. Então lesão corporal, depois vocês vão estudar, tem 3 tipos, né? Tem a leve, tem a grave e tem a gravíssima. Quando leve, em regra, é uma ação penal pública condicionada. Ou seja, quem toca a ação penal é o promotor de justiça. Mas o promotor de justiça está com as mãos atadas até que a vítima diga que quer que aquele processo aconteça. Ao contrário do que vocês podem pensar, gente, isso não é uma coisa assim muito solene, tá? Então a vítima não precisa fazer uma declaração na frente do juiz, reconhecer firma, não. Nada disso. A vítima vai lá na delegacia, faz um boletim de ocorrência, o escrivão vai perguntar para ela, o senhor quer que tenha processo? Se ela falar sim, eu quero, ele faz constar lá que ela quer, ela assina, já está feita a representação. Não precisa de nada além disso, né? É uma coisa bastante informal, até muito tranquilo de ser feita, tá? Então essa é uma possibilidade, que é o que vai acontecer na maior parte das vezes, né? Você vai ter essa ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Se não tiver essa representação, não começa. E em pouquíssimos casos, bem poucos mesmo, tanto que a gente até esquece que existe essa possibilidade, eu posso ter ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então são bem poucos casos, tá? Normalmente casos que envolvem questão de segurança nacional, né? Crime contra a honra de presidente estrangeiro, alguma coisa assim. Aí também o promotor está de mãos atadas até que o ministro da Justiça se manifeste, né? Dizendo que quer que seja iniciada aquela ação penal, tá? Então daí você vai ter aqui também desse jeito. Então, gente, com tudo isso, o que eu quero que vocês percebam, né? A rigor, a gente vai ter aqui 3 tipos de ação penal, tá? Ação penal pública incondicionada, que é a regra, tá? A enorme maioria dos crimes que vocês conhecem é de ação penal pública incondicionada. Então aconteceu o crime, o promotor vai lá e inicia a ação penal. Depois tem a ação penal pública condicionada, que o promotor também vai iniciar a ação penal, mas ele depende aí ou da representação do ofendido, da delatio criminis, né? Ou da requisição do ministro da Justiça. E tem a ação penal privada, que você para aqueles crimes que não tem muito interesse público, que aí só vai ter ação penal se a vítima contratar um advogado e esse advogado iniciar essa ação penal, tá? Então vão ser essas 3 situações. Bom, agora vem o mais importante, né? Pergunta que vocês devem estar querendo me fazer. Professor, como que eu faço para saber qual que é o tipo de ação penal? Então, como que eu vou saber se é pública, privada, condicionada ou incondicionada? É muito fácil, gente. Essa resposta vocês vão encontrar na parte especial do Código Penal e também na legislação extravagante, sempre lá junto dos tipos penais, né? Junto lá dos artigos que tem o tipo penal. Então, o que vai acontecer? Na grande maioria dos tipos penais, nada vai ser dito sobre a ação penal. Então, se nada é dito, então você tem aí o quê? Uma ação penal de iniciativa pública incondicionada, que é a regra. Então, por exemplo, se você abrir lá o artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio, está escrito assim, ó, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Você pode procurar lá à vontade, você não vai achar nada que fale sobre ação penal, tá? Então, se não tem nada, é ação penal pública incondicionada, que é a regra, e tem que ser, né? Homicídio é um crime grave, é um crime que tem interesse público, então tem que ser uma ação penal pública incondicionada para que a gente consiga parar a pessoa que está matando outras, tá? Se for ação penal pública condicionada, ou se for ação penal privada, essa informação vai aparecer em algum lugar lá perto do tipo penal, tá? Então vai ter algum inciso, algum parágrafo, alguma coisa que vai dizer, ó, isso aqui é ação penal pública condicionada, isso aqui é ação penal privada, tá? Então aprendam isso. Em regra, não fala nada, é porque é ação penal pública incondicionada. Se for ação penal pública condicionada ou ação penal privada, vai estar escrito em algum lugar. Então, no semestre que vem, se eu for o professor de vocês, eu vou fazer essa observação. Inclusive, eu sigo essa sistemática, né? Quando é ação penal pública incondicionada, que é a regra, eu não falo nada. Simplesmente dou a matéria e vocês vão pressupor que é ação penal pública incondicionada, porque eu não falei nada, a lei não fala nada, então é isso mesmo. Se for outro tipo de ação penal, que não pública e incondicionada, aí eu vou falar para vocês, ó, gente, cuidado, parágrafo 5º lá está falando que é ação penal privada, tá? Então guardem isso, é assim que vai funcionar, né? Não tem como errar isso, tá? É uma coisa que vocês não precisam saber de cor, né? Fiquem tranquilos, não vai cair na prova uma lista aí para vocês decorarem de crimes que são de ação penal pública, de ação penal privada, não precisa.
e é uma informação que está na lei e que vocês facilmente vão aprender a extrair essa informação, né, a partir da mera leitura da lei, tá bom? Gente, uma coisa importante aqui a esse respeito, né? Então, primeiro, uma questão terminológica, que eu vou pedir, pelo amor de Deus, para vocês não errarem, né? Porque, veja, o seu tio que é dentista, ele gosta de falar assim, né? Vocês certamente já ouviram essa história. Ai, porque eu vou na delegacia dar queixa. Eu vou fazer uma queixa. Eu vou na delegacia fazer denúncia. Isso está errado. Muito cuidado com isso, tá? Eu acho que eu até já comentei isso com vocês em outras aulas, mas nunca é demais lembrar. Denúncia e queixa são modalidades da petição inicial do processo penal. Então, da mesma forma que lá no processo civil tem a petição inicial, no processo penal nós também temos. Só como a gente é mais chique, como a gente é mais evoluído, então a nossa petição inicial chama denúncia ou queixa. Então você não vai na delegacia fazer denúncia, porque denúncia não é para o delegado, denúncia é para o juiz, é petição inicial, tá? Você não vai na delegacia fazer queixa, porque queixa também é para o juiz, não é para o delegado. E mais do que isso, né, denúncia eu não faço. Eu acho que a maioria das pessoas que está me assistindo agora também não faz. Porque denúncia é ato exclusivo do promotor de justiça, tá? A ação penal pública começa com denúncia. E queixa eu faço, né? Queixa advogado pode fazer, eu sou advogado. Então você pode fazer uma queixa-crime, né, que é uma petição inicial, da ação penal privada, tá? Então cuidado com isso. Denúncia e queixa são modalidades de petições iniciais e as duas, né, são dirigidas ao juiz, não tem nada a ver com o delegado. O que você faz com o delegado, né, quando você vai até a delegacia e faz boletim de ocorrência, isso não é queixa nem denúncia. Você está fazendo uma notícia crimes, né, assim que a gente chama. Então, portanto, né, é importante que vocês já vão se familiarizando com essa terminologia, porque ela vai aparecer quando é dito no tipo penal qual que é o tipo de ação. Porque eu falei para vocês que o tipo penal vai dizer se é ação penal pública, privada, etc, etc. E vai normalmente usar essa terminologia. Porque o que ele vai dizer, por exemplo, né, que esse crime aqui, né, se procede mediante queixa-crime. Então se ele está falando que precisa ter queixa-crime, o que ele está dizendo lá em outras palavras, né? Que a gente está se referindo a um crime de ação penal privada, né? Porque precisa ter aqui uma queixa-crime, e queixa só advogado que faz, tá? Por outro lado, se falar depende de representação do ofendido, ou depende de requisição do ministro da Justiça, da ação penal pública condicionada, tá? Isso vale até para crime complexo. Porque o que é um crime complexo, né? Crime complexo não é aquele crime que é difícil, né? Nossa, esse aqui é muito difícil, esse crime, está parecendo direito civil, não entendo nada. Não. É complexo porque ele mistura vários crimes. Um bom exemplo para vocês entenderem. Crime de injúria real. Falei para vocês agora há pouco, né? Que o crime de injúria é aquele que acontece quando eu xingo alguém, né? Esse é o crime de injúria. Só que o que é muito comum na prática, né? A injúria vira acompanhada de algum tipo de agressão. Então eu posso pegar e falar para a pessoa assim, seu civilista, lá e pá, bato na cara dele, né? Então o que você tem aqui, né? Injúria e, no caso, vias de fato, né? Que é um tipo de agressão física que não chega a ser lesão corporal. Ou você pode ter injúria e lesão corporal mesmo, seu civilista, pá, dá um tiro, né? Ou posso ter a injúria, né? E uma ameaça, fala, seu civilista, vou te matar, seu desgraçado, né? Então também você vai ter a injúria real. E o que vai acontecer, gente? Daí a ação penal vai variar, né? Porque na injúria simples, né, o crime é de ação penal privada. Agora, se eu tenho aí uma lesão corporal, pode ser ação penal pública condicionada. Então o que vai acontecer? O tipo penal indica. Fiquem tranquilos. Se vocês olharem lá o tipo penal da injúria, vai estar dito que, no caso da injúria real, se tiver lesão corporal leve, né, você vai ter ação penal pública condicionada, tá? Então fiquem sossegados, isso aqui não tem dificuldade nenhuma. O que eu preciso que vocês saibam, nessa altura da vida de vocês, é que existe ação penal pública e ação penal privada, a ação penal pública pode ser condicionada ou incondicionada, e que essa informação é trazida expressamente no próprio tipo penal, tá? Então, se tiver escrito alguma coisa, é para dizer que a ação penal é privada ou pública condicionada, tá bom? Gente, uma última coisa que eu queria falar, para a gente terminar essa primeira parte, esse primeiro vídeo aqui sobre a ação penal. Depois a gente continua na sequência falando de princípios. O que pode acontecer eventualmente, né? Eu posso ter uma situação em que o promotor,
não toma medida nenhuma no prazo que deveria. Porque o que normalmente acontece, né? Eu sei que vocês não tiveram aula ainda de processo penal, mas vou fazer uma rápida explicação aqui de processo penal para vocês entenderem. O promotor recebe da Polícia Civil o inquérito com o resultado das investigações. E aí, ao receber esse inquérito, ele vai ter um prazo para oferecer a denúncia, né? Ou para pedir o arquivamento, ou ainda pedir para a polícia investigar mais. Mas ele tem que se manifestar. Vocês sabem, né? Processo civil, processo penal, qualquer processo, tem prazo. E prazo é para cumprir. Vocês sabem disso. Então, o promotor recebe lá o processo com um prazo para se manifestar. Se ele perde esse prazo, o que acontece? Então ele recebe lá o processo e resolve sentar em cima do processo. Falar, esse processo aqui está na altura certa, vou usar para apoiar minha mesa. E ele fica lá com o inquérito parado lá na promotoria 1 ano e não faz nada, né? Nesse caso, o que vai acontecer? Surge a possibilidade da vítima, se quiser, ela não é obrigada, mas se quiser, ela pode contratar um advogado para iniciar a ação penal. Então, a partir do momento em que acaba o prazo do promotor, a vítima pode iniciar a ação penal se quiser, se ela tiver interesse. Então, ela pode falar, olha, eu acho muito errado, né? O promotor está sentado no processo, não está fazendo nada, eu sou vítima, eu quero que o processo comece, então eu vou iniciar a ação penal aqui, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Uma situação que foge um pouco do normal, foge do que costuma acontecer, né? Porque aqui você vai ter um processo que seria de ação penal pública, que vai ter queixa-crime. Um processo que seria de ação penal pública, que vai ser iniciado por advogado, vai ser iniciado pela vítima, não pelo promotor. Por isso que a gente chama, né, que aqui é ação penal privada subsidiária da pública. Ou seja, aquela ação penal privada que vai acontecer no lugar da ação pública por conta dessa inércia, né, por conta do promotor não ter feito nada, tá? Então, em tese, gente, muito em tese, isso daria até uma excelente pergunta para a prova, advogado penalista, ele pode fazer acusação em qualquer processo, de qualquer crime, até de homicídio. Mas, se for um processo que é de ação penal pública, né, essa possibilidade só surge quando ficar caracterizada a inércia do promotor. Tá? Então, quando passar o prazo para que o promotor tome as medidas, aí o advogado pode iniciar a ação penal, se assim quiser. Tá bom? É isso, gente. Por hora, agradeço aqui para vocês pela atenção e não percam o próximo vídeo com a continuação desse assunto eletrizante. Muito obrigado e até lá!